Pessoal, nessa aula a gente vai continuar falando de cotas, e agora eu vou chamar atenção para o conceito de cotas e vou chamar a atenção de vocês também para alguns conceitos de cota que costumam ser abordados na prova, tá? É bastante importante a gente entender, é muito simples, é apenas uma coisa que confunde a cabeça de quem está lá nervoso fazendo a prova, tá? Para começar, vamos ver o conceito de cotas, eu vou ler aqui. Corresponde à fração ideal do patrimônio líquido do fundo, devendo ser nominativa e escriturada em nome do titular. Uma cota representa uma fração do fundo, é um valor mobiliário, portanto, são fiscalizadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, dando aqui o pitaco, né, transformando isso numa linguagem mais simples, ela é uma fração ideal do patrimônio, né? Ela é um pedacinho que representa o total do fundo. E ela tem que ser sempre nominativa em nome do titular. Então, se você entrou no fundo ali, essas cotas estão no seu nome, você é o titular do direito dessas cotas. Primeira coisa. A segunda definição aqui está falando que ela representa uma fração do fundo e é um valor mobiliário fiscalizado, portanto, pela CVM. Então, vale aqui a gente reforçar que, como ela é um valor mobiliário, ela é fiscalizada pela CVM e não tem a garantia do fundo garantidor de crédito, ok? Não existe garantia do fundo garantidor de crédito para cotas de fundos e, portanto, fundos não contam com a garantia do FGC. Muito bem, a gente falou em patrimônio do fundo, mas afinal, como é que se constitui um patrimônio líquido de um fundo, né? O patrimônio líquido de um fundo, vou ler o conceito, é a soma dos ativos disponíveis na carteira do fundo, marcados a mercado, mais os valores a receber, menos as despesas, taxa de administração, performance, se houver, e outras despesas autorizadas. Isso resulta no patrimônio líquido do fundo. Muito bem, gente, se nós temos um montão de investidores ali dentro daquele fundo, cada um com a sua quantidade de cotas, com a sua fração, né, correspondente, para se apurar o valor líquido do fundo, quando eu falo em valor, é valor mesmo, né? Quanto é que esse fundo tem quando somamos todos os investimentos ali contidos? Então, ele vai marcar os títulos diariamente. Então, qual é o preço de cada papel que está dentro da carteira? É uma soma ali, é marcado a mercado. Por que marcado a mercado? Porque ele está contando com o valor de cada título naquele dia. Se ele fosse se desfazer daquele título naquele dia, qual é o valor que estaria valendo cada um desses ativos da carteira, né? E aí é tirado todas as despesas, todas as taxas, tudo, enfim, e vai ter então o patrimônio líquido do fundo. Isso é patrimônio líquido do fundo e se finir. Até aqui, nenhuma novidade, é só para a gente entender, ok? E aí a gente vai falar sobre valor de cota e quantidade de cotas. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque uma coisa é o quanto vale aquela cota, e a outra coisa é quantas cotas existem naquele fundo, ok? Então tem o valor e tem a quantidade. Então, quando vocês olharem para isso numa questão, se estiver perguntando alguma coisa de cota, presta atenção se está perguntando sobre o valor ou se está perguntando sobre a quantidade, porque são coisas que confundem bastante. Aqui já falei, né? O valor da cota, então, resulta aí do patrimônio líquido do fundo. Esse valor é apurado diariamente com base nos papéis que compõem o fundo. E aí existe esse cálculozinho aqui que nós estamos vendo, que é nada mais do que o valor da cota é igual ao valor dos ativos menos as despesas do fundo dividido pelo número de cotas do fundo. Então, é aqui que eu chamo a atenção, porque é aqui que a pessoa entra pelo cano. Na realidade, gente, algumas provas abordarem questões, a quantidade, ao invés de falar quantidade de cotas, coloca lá na questão dividido pela quantidade de cotistas. E aí, se você não prestar atenção, você embarca nessa, porque essa alternativa está errada. A divisão não é pelo número de cotistas, a divisão é pelo número de cotas. Presta atenção nisso, não se confundam, tá bom? Porque já teve, tá? Teve muitas. E a gente não quer que você erre uma questão fácil dela, né? Dessa. O valor também das cotas pode se alterar diariamente para baixo ou para cima, é normal, né? Porque o preço dos ativos mudam diariamente, eles são marcados a mercado. Uma cota pode apresentar valor negativo? Pode apresentar valor negativo e a gente pode ver isso aí nos fundos que têm o maior risco agregado, né? E aí agora, novamente, eu chamo a atenção para vocês que
foram tiradas aqui de questões da prova, passadas, né? Já tem um tempo, mas a BIMA sempre volta aí falando em quantidade e valor de cotas. Um fundo de classes abertas, a gente já sabe que é um fundo que você entra e sai, a portinha está lá aberta, você aplica, você resgata no momento que você quiser, né? As cotas sendo abertas, o fundo sendo aberto, em que momentos poderá ter alteração na quantidade de cotas? Então, veja que nós estamos falando aqui de quantidade de cotas. Então, essa é a atenção que vocês têm que ter no primeiro momento. Aqui nós estamos abordando a quantidade de cota. Em que momento que isso se altera no fundo? Pensa um pouquinho. O fundo tem uma quantidade lá de cotas naquele dia. Óbvio, se houver um resgate, se houver novos aportes, dentro do fundo, a quantidade de cotas ela poderá sofrer alteração. Ou vai ter uma quantidade menor se houver muitos resgates, e haverá um aumento de quantidade de cotas se entrarem novos aportes, ok? Então, estamos falando de quantidade. E em que outro momento pode-se ter alteração na quantidade? Exatamente quando ocorre o come cotas. Porque o come cotas vai ser cobrado o imposto das cotas, né, da quantidade de cotas. Então, olha como a coisa pode confundir, ok? E aí pode vir lá uma questão enorme falando de fundos abertos, de fundos fechados, e aí pergunta em que momento pode ter alteração na quantidade de cotas de um fundo fechado. Ora, eu já expliquei que um fundo fechado ele abre para captação, vai ter lá uma quantidade de cotas, fechou o fundo, não vai ter mais resgate, não é possível fazer resgate no fundo fechado. Então, gente, você pode achar assim, a quantidade nunca vai mudar, né? Porque se não tem aplicação, não tem resgate, aquela quantidade vai ser assim até se finir, né? Mas não, um fundo fechado pode prever subscrição de cotas, então pode ter lá uma chamada de capital e entrem novas cotas para o fundo. Então, neste momento, né, que se chama subscrição de cotas, a quantidade de cotas, obviamente, vai aumentar, ok? Então, muita atenção nesses detalhes. E aí, a gente está falando agora sobre valor e quantidade. Antes eu só falei de quantidade, agora estou falando de valor de cota e quantidade de cotas. As despesas existentes num fundo, as oscilações de mercado, elas afetam o quê? Elas afetam o valor da cota, não é? Elas vão afetar o valor da cota, vai modificar de acordo com as oscilações do mercado. As despesas também. Então, é um conceito aqui. As despesas existentes em um fundo, bem como as oscilações de mercado, afetam o valor da cota, mas nunca a sua quantidade. Ele não vai mexer com a quantidade. Outra coisa, taxa de administração afeta o quê? O valor da cota, mas não a sua quantidade. Que mais? Taxas de entrada e saída. Presta atenção aqui. A gente quase não tem, eu acho que nem tem fundo que cobra taxa de entrada e saída. Mas a taxa de entrada e saída, se tiver, ela afeta o valor da cota ou a quantidade? Gente, ela não afeta nenhuma coisa e nem outra, porque a taxa de ingresso ou a taxa de entrada e de saída, ela é cobrada ou quando você entra ou quando você sai. Então, ela não está dentro do fundo. Então, ela não vai nunca alterar nem o valor da cota e nem a sua quantidade. Olha os detalhezinhos aqui importantes para você gravar, ok? A taxa de performance, obviamente, se ela estiver no fundo também, ela vai afetar o valor da cota, mas também não vai afetar a sua quantidade. E aí eu volto a dizer que quando um administrador divulga lá o valor da cota diariamente, né? Ele diz assim, a taxa é bruta. Por que ele diz a taxa é bruta? Se todas as despesas já foram tiradas do fundo, se está lá expurgado taxa de performance, de administração. Então, por que se diz que a taxa divulgada é bruta? Porque ela é bruta dos impostos. Ela não tem ainda a cobrança do imposto de renda que você vai acertar no momento que você resgatar do fundo. Obviamente, come cota já tirou, né? Mas você ainda deve as contas do imposto no momento que você fizer o resgate. Ou você vai ter um imposto um pouquinho maior a pagar, dependendo do prazo que você vai sair desse fundo. Se você não atingiu ali a alíquota mínima, você vai ter lá um impostozinho para pagar entre o último come cotas até o resgate, tá bom? Então, por isso que a gente diz que a taxa divulgada é bruta, ok? De impostos. E a volatilidade dos mercados, obviamente, já falei, altera diariamente o valor
da cota. Aqui tem uma observação. Na verdade, eu ia um pouquinho mais aprofundada quando a gente tinha a CPA 10. Agora eu acho que isso aqui talvez não seja necessário a gente rever todos esses itens que estão listados aqui. Existe uma questão do investidor querer transferir as suas cotas para outra pessoa. Então, o cliente chega na agência e fala assim: ah, eu tenho esse fundo aqui, eu quero deixar esse fundo no nome da minha esposa. Pode. Ela pode ser o titular das cotas? Não pode, tá? Não pode mudar a titularidade das cotas. Isso é regra. Agora, em que momento isso pode acontecer? Então, eu diria para vocês, para a gente olhar só esses dois primeiros aqui, que é comum, né? Que seria por decisão judicial ou operações de cessão fiduciária. Então, vamos guardar isso. A justiça, tudo que é justiça, ela tem que ser acatada. Então, de repente, se houver uma decisão judicial favorável à transferência de titularidade de cotas, o administrador vai acatar. Então, essa é uma condição que pode ser feita a transferência da titularidade das cotas. E a outra, que é a segunda opção aqui, é operações de cessão fiduciária. O que é isso? Operações de cessão fiduciária. O cliente tomou um empréstimo na agência e deu como garantia o seu fundo, consequentemente, as suas cotas. E falou: ó, eu garanto aqui, você vai me fazer um empréstimo, uma taxa bem baixinha, porque como garantia, eu coloco lá o dinheiro que eu tenho no fundo de investimento. Então, o fundo fica lá bloqueado, ele não pode sacar até ele pagar o empréstimo. E aí ele não paga o empréstimo. Não paga o empréstimo, foi cobrado, passou o tempo, o que o banco vai fazer? Ele vai acionar a garantia. E isso é a operação de cessão fiduciária. Então, nesse caso, né, o banco pode tomar as cotas para quitar o empréstimo. Gente, é isso. Cotas é uma coisa que parece irrelevante, né? Mas tem muito pano para manga quando a gente fala de cotas de fundos, né? Então, aqui são alguns detalhes para vocês pegarem e ficarem espertos mais para o momento da prova, né? Entender e ler muito bem a questão, se ela está se relacionando a valor de cota, a quantidade de cotas abertas, de cotas fechadas, né? A gente precisa entender muito bem esse conceito, tá bom? Te vejo aí no próximo vídeo, continuamos.